Estamos de volta com Trajetória, hoje entrevistando Lisete Arelaro, professora da Faculdade de Educação da USP. Pois é, no bloco anterior a senhora justamente falava a respeito desse processo da iniciativa privada está colocando seu modelo dentro da Isso, educação pública, não respeitando, isso. inclusive, a questão aí da regionalidade, que é marcada aí pelos municípios. Qual que seria um modelo que se aproximaria do ideal para a realidade brasileira? O grande modelo é exatamente porque não há modelo, tá certo? O respeito às características é um trabalho, Ricardo, insubstituível que cada escola tem que ter. Nós defendemos que cada escola seja estimulada a elaborar o que nós chamamos de um projeto político-pedagógico. Quer dizer, é uma reflexão dos professores, né, é uma reflexão da comunidade sobre ela mesmo, combinando exatamente não é? Quais são as diretrizes nacionais que nós temos, não é? E como ela se traduziria em cada uma das escolas. Se esse processo não acontecer, você pode estar certo disso, não é? Pode ser mais cômodo eu seguir uma certa apostila, mas dificilmente eu estou convencida de que aquele seja o conteúdo que mais interessa aos meus É o alunos, que não é? poderíamos chamar a diferença entre educação e instrução? Se fosse para nós simplesmente sermos retransmissores de informação, eu acho que a internet, o Google fazem melhor isso do que nós, né? Exatamente porque nós trabalhamos com valores e, portanto, a questão ética não é uma questão qualquer, é que nós falamos que a escola tem uma função insubstituível de ser educadora, não é? É claro que nós também discutimos isso. Não há educação sem conteúdos, não é? Mas eles têm que estar a serviço de uma determinada concepção de vida, de sociedade, de relações, não é? Senão nós começamos a constatar isso que nós estamos vendo na própria sociedade brasileira, não Agora, é? a sua vida ela foi muito marcada dentro desse ambiente, de se pensar muito em ambiente intelectual, né? Você nasceu em Campinas, Sou campineira. né? I- E os seus pais também, eles tinham curso superior e eram Isso. intelectuais também. Isso, nesse sentido, eu sou a chamada representante da pequena burguesia nacional, é isso. E intelectual, né? Isso, E o que que intelectual. isso influenciou nessa escolha pela área de educação? Bom, eu na verdade digo que para os meus pais, eles tinham talvez uma outra expectativa. Meu pai era advogado e obviamente ele tinha grande expectativa, como todo pai, né, que você fosse um pouco sucessora dele, né? Até eu havia trabalhado durante um tempo, ajudando nos processos, tal, etc. Mas para mim a questão da educação, eu estava ligada a objetivos mais amplos de construir um novo país e eu realmente acreditava que para um novo país, somente a educação que podia dar jeito. Então, escolhi pedagogia. Inclusive, você estudou no Instituto de Educação Carlos Gomes, né, que tinha uma tendência para a escola nova, né, que pensava a Isso, educação de uma isso, maneira isso. diferenciada. Isso foi decisivo também nessa sua visão atual de Eu diria educação? para você que eu tive professores. Esta é uma época, né, que às vezes as pessoas têm equivocadamente saudades. A época já foi, tem que lembrar. Era outra época, né? Nós éramos poucos e por isso que também era fácil você manter uma escola pública de qualidade, como era considerado. O Instituto de Educação era uma escola que tinha professores de ponta, que tinha professores muito preocupados de uma forma dupla, não só da maneira de se transmitir o conteúdo, não é? Eu diria que o curso normal que eu fiz era um curso que previa uma prática de ensino como nós ainda estamos discutindo hoje, não é? Mas também foram escolas que estimularam, era uma escola tradicional, mas que também sempre estimulou a participação da juventude. Uma diferença que eu diria fundamental nas escolas hoje. Hoje, nas escolas públicas, estaduais e municipais, é muito difícil professores e direção apostar na importância da liderança dos alunos para você ter de fato uma combinação dos diferentes segmentos na escola, né? Inclusive, aos 14 anos, né, já tinha sido representante dos Isso, alunos, né? isso. Nós tínhamos uns
o correspondente a um centro acadêmico, que era um grêmio estudantil, né? E eu tive a possibilidade de ser presidente já aos 14 anos, lembrando isso, que realmente nas escolas, eu diria para você também, o momento histórico dos anos, finais dos anos 50, início dos 60, ah, esta importância da construção de lideranças jovens e lideranças estudantis era uma preocupação das escolas e de várias outras entidades, né? Inclusive, a sua participação na Juventude Estudantil Católica está dentro desse processo também? Sem dúvida nenhuma. Para mim, eu considero que foi uma das variáveis fundamentais, porque neste momento a Igreja Católica, através dessa vertente, né, da teologia da libertação, que era o que a gente vivia na época, né, criou a ação católica que tinha por função, digamos, praticamente principal, a descoberta de lideranças e a criação de grupos de jovens em todas as áreas, né? Daí Jaque, Jeque, Jique, Joque, Juque, agrária, estudantil, industrial, e operária e universitária, né? Eu fiz parte desta área da estudantil, que era exatamente o correspondente hoje à educação básica. A sua aproximação com o PCB, por exemplo, é Naquela época, compatível com a Juventude Estudantil Católica? a teologia da libertação era um momento em que a Igreja Católica, nos países em desenvolvimento, e eu diria, esta é uma grande contribuição, né? Teologia da libertação no Brasil teve um peso progressista, como eu ousaria dizer que a Igreja Católica nunca tinha tido na história brasileira, né? Foi uma época muito importante e, obviamente, a Igreja concordava, digamos assim, que não poderia haver uma mudança no Brasil sem uma revolução. Ou seja, os ricos não iam fazer a distribuição do seu dinheirinho só porque iam à igreja. Ia precisar de algum movimento para além disso. Então a igreja, eu diria que ela acreditava, né, ela se empenhava, né, os dominicanos eram um grupo em especial, né, que nos formavam também e que combinavam, inclusive, uma eventual proposta socialista que pudesse não gerar um capitalismo selvagem como aquele que a gente já vivia no país. Agora, a gente percebe, ao analisar a sua vida, que Alagoas é um marco na sua entrega à educação, à pedagogia. Estamos corretos? Isso, estão corretos. Eu trabalhei em Alagoas em 1967, né? Parte de vocês nem tinham nascido ainda, mas foi muito importante, porque Alagoas era. Eu participava de um programa de assistência técnica em educação, coordenado em São Paulo pelo professor José Mário Pires Azanha, e da Faculdade de Educação, mas que no local onde hoje é a Faculdade de Educação era o Centro Regional de Pesquisas Educacionais, professor Queiroz Filho. E, do ponto de vista concreto, era uma contribuição do Estado de São Paulo em relação à região Norte e Nordeste, mandando profissionais, cada um especializado na sua área, né? E eu confesso que nós estamos vivendo um momento bastante delicado no Brasil, nós já estávamos na ditadura militar, é feita a reforma de Estado através do Decreto-Lei 200, quem tiver insônia é bom que leia, Decreto-Lei 200 de 1997, e, portanto, quando nós chegamos no estado de Alagoas, apesar de a gente ter se organizado e ter se preparado para uma atuação na área de orientação pedagógica, a nossa surpresa é que, como o Estado era pobre, ele também não tinha recursos para pagar um projeto de reforma administrativa. E, portanto, apesar de toda a nossa juventude, eu era bastante jovem nessa época, eu trabalhei na minha primeira experiência de reforma administrativa de uma Secretaria de Educação complexa, como uma Secretaria de Educação do Estado de Alagoas, não é? Agora, 1967, né, é um período, aliás, falou a respeito do decreto Lei, 1967, né? Isso. Era um período em que o país, assim, já ia, no ano seguinte, já ter o ato institucional número 5. Quer dizer, como a educação ela pode respirar em períodos tão difíceis?
Eu diria para você o seguinte, que para nós da área de educação, você teve talvez, 2 momentos muito nítidos, né, eu acho, né, minha avaliação. Em 64, você teve, evidentemente, acho que também os militares não esperavam que não fosse ter uma reação da esquerda, né. Eu também, como jovem, esperava que a esquerda tivesse reagido de forma armada em relação ao dito 31 de março, não é. Nós também ficamos surpresos, eles também acho que ficaram. E o que acontece, na verdade, a prioridade que eles deram foi claramente em relação à educação de jovens e adultos, não é. A USP teve também já a sua primeira grande intervenção militar, mas na verdade as coisas na área educacional, elas vão ficar muito piores a partir de 68, sem dúvida nenhuma. Então, 67 foi um ano, eh, que que deu para fazer um trabalho. Você imagine que, apesar do governo militar e apesar do Paulo Freire já ter sido cassado, já estava preso fora do país, não é, o estado de Alagoas utilizava o chamado método dele nas suas aulas de alfabetização por uma simples razão: a filha do governador, que apoiava, a ditadura militar, era responsável pelo setor de alfabetização de adultos. Então, contraditoriamente, ali você tinha um respiradouro, tá certo? Em pleno 67, eu formei professores dentro da concepção paulo-freiriana em Alagoas, mesmo estando na ditadura militar, que era uma coisa para mim E, absolutamente contraditória, né? inclusive sobre a ditadura, né, que na verdade então parece ser a Idade Média, né, que ao mesmo tempo que está produzindo conhecimento, está produzindo escuridão, né, mas sobre esse período aí da ditadura militar aqui no Brasil nós vamos falar no próximo bloco. Ok. O Trajetória volta em instantes.